Meus amigos e amigas do nosso agronegócio, sejam bem-vindos. Vem, vem. Hoje é dia de estreia aqui no Ultra Agro. A partir de agora vai começar a nova temporada. E a nova temporada já começa com números que vão impactar a sua lavoura. Você sabia que a cada dia que a semente demora para sair do solo, a cada dia que a semente demora para emergir, você aí deixa de ganhar de 10 a 12 sacas de soja. É isso mesmo. Você sabia que tem uma tecnologia que ajuda você a incrementar em 20% o desempenho do seu maquinário? São números impactantes que vão ajudar na sua produção. Mas eu começo aqui a falar sobre tratamento de sementes. E esse número, que a cada dia que a semente demora para emergir do solo, você perde de 10 a 12 sacas de soja. Quem me trouxe foi ele, professor Rogério Coimbra. Ele é doutor em agronomia, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT. Professor Rogério Coimbra, seja bem-vindo à nova temporada aqui do Ultra Agro. Capela, uma honra de estar com você aqui, né, falando sobre aquilo que eu amo, que é a semente e os cuidados com ela, para esse público maravilhoso que está aqui querendo aprender e produzir cada vez mais. Produzir um saco a mais de soja, meio saco a mais de milho, já fizemos o nosso papel. Muito obrigado pelo convite, Capela. Professor, nós que agradecemos aqui a tua ilustre participação e vamos continuar aprendendo com você, professor. Então, já para a gente revelar aqui para a audiência, que história é essa aí de a cada dia que a semente demora para sair do solo, o produtor deixa de ganhar de 10 a 12 sacas? É um estudo que vocês estão fazendo, professor? Capela, sim, é, a, a pesquisa dentro do GPCIDS, que é o grupo de pesquisa e extensão aqui em Sinop, ela baseia todos os treinamentos, tudo que a gente faz. E nós somos muito observadores, eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil, o Paraguai, e entender um pouquinho do que está acontecendo. E as dificuldades sempre são grandes, né? Existe uma frase muito legal, né? Essa safra foi desafiadora, né? A gente não conhece a safra que não foi desafiadora. Essa safra foi atípica. Eu estou caçando nas minhas 30 safras, né, uma que tenha sido típica. E aí, nós tentamos entender quais são os fatores que impactam a produtividade, e muitas vezes a gente fala em perdas ou ganhos. Quanto que eu ganho se eu fizer isso? Quanto que eu perco se eu fizer aquilo? E na semente, nas culturas originadas por sementes, a gente sabe que começar direito faz toda a diferença. Então, essa pesquisa, ela surgiu da observação de um trabalho feito nos Estados Unidos com milho, e não tinha sido feito ainda com soja, e nós iniciamos ela na safra 23-24, com essa ideia de, em áreas comerciais, mensurar, entender como o vigor, e aí nós descobrimos que não é só o vigor, são outros fatores, estão relacionados ao início da lavoura. E aí nós passamos aí para a lavoura, ajoelhar e ficar olhando a planta sair do solo. E quando ela sai do solo, a gente coloca uma fita plástica nela, resistente, colorida, a cada dia que essa planta de soja nasce, do ponto de vista não técnico, sai do solo, né? Nascer, sair do solo, mas as sementes germinam dentro do solo, depois emergem. Para o agricultor, é nascer. Então, Capela, nós marcamos dia a dia a soja, dia a dia o algodão nessa safra e a cada 12 horas o milho. E na soja nós temos 3 anos de ensaio e nós descobrimos, através da observação, da coleta, análise e avaliação estatística, de que há uma curva de perda de produtividade muito semelhante a cada ano, independente da condição. O que muda é o nível de produtividade. E, para cada dia de atraso na soja,
a partir do quarto, quinto dia, que essa semente demora para sair do solo na forma de plântula, o produtor deixa de ter potencial produtivo de 10 a 12 sacos por hectare. Olha só, eu vou embasar rapidinho para vocês aqui. Na safra de El Niño, onde nós tivemos problemas climáticos, a planta sofreu, aquela semente que germinou e emergiu até o quinto dia, produziu 88 sacos por hectare. Já aquela que germinou e só emergiu no oitavo dia para frente, produziu apenas 52 sacos por hectare. Quando a gente veio para a safra passada, 24, 25, que foi uma safra de chuva mais estável, clima ameno, safra boa, aconteceu a mesma coisa, só que quem nasceu no quinto dia produziu 117 sacos por hectare. Quem nasceu no oitavo dia produziu 88 sacos por hectare. Então, veja que a curva ela mudou de patamar, mas ela não perdeu a sua inclinação de 10 a 12 sacos por hectare. Isso é fantástico, né? Com certeza. Professor, você falou de um ponto importante aqui, que é a questão do vigor. Para a gente esclarecer para a nossa audiência aqui do Ultra Agro, o que é vigor e o que é taxa de germinação, professor Rogério Coimbra? Olha, eu estou vendo Capela no Ultra Agro lá atrás, num adesivo lá, ó. Isso aí é vigor, né? É capacidade de dar murro na parede e passar por ela, né? Essa é uma pergunta muito legal, Capela, que depois ela vai culminar lá no final, nos fatores que interferem nessa velocidade de emergência, sabe? Uh, esses 2 últimos anos, as perguntas sobre vigor e germinação, não só na soja, no milho, no algodão, no feijão, no sorgo, elas foram muito constantes. E isso é bom. Se as pessoas estão querendo saber e entender, isso significa que há um movimento de sair da zona de conforto. Então, vamos lá. O processo de germinação, que os meus alunos sabem que é a retomada do crescimento do eixo embrionário, que foi paralisado lá na maturidade fisiológica, ou seja, depois que a semente ganhou seus nutrientes na planta para perpetuar a espécie, porque nenhuma semente sabe que está fazendo saco, ela sabe que ela tem que se manter viva no planeta. Depois que ela ganha os nutrientes, chega um ponto que ela vai se desligar da planta-mãe. E aí, para nós aqui, para ficar fácil, quando ela desliga da planta-mãe e atinge o máximo peso, ela atingiu a maturidade fisiológica. Dali para frente, esse embrião, na maioria das espécies, tem que secar a semente, ele vai ficar paradinho ali para esperar uma condição ideal para poder expressar a sua capacidade de retomar o crescimento. E dentro dessa capacidade de retomar o crescimento, nós temos o vigor. E olha que legal, Capela. A germinação, ela ocorre e ninguém vê. Porque para olhar a germinação, a gente teria que se transformar em tatu e ficar embaixo do solo. Porque quando a gente brincava pequeno lá na escola de colocar o feijão para germinar, ali eu conseguiria ver, porque o feijão está fora do solo e, para quem não sabe, o processo de germinação, basta a semente ganhar água e sair um pouquinho da raiz, que é a primeira parte que sai da semente. Se retomou o crescimento, rompeu a casca e surgiu a raiz da semente, essa semente está viva, viável e com capacidade de germinar, ou seja, ela germinou. Agora, o que chama atenção é que a capacidade de germinação não significa que essa planta vai ser uma planta produtiva e vai formar indivíduos adultos. Então, por isso que a gente divide em etapas, né? Aí essa semente germinou lá embaixo no solo, primeiro ela emitiu a raiz, depois ela começa a formar a parte aérea. Quando essa parte aérea cresce e rompe a superfície do solo, porque a planta precisa fazer fotossíntese, precisa ver a luz, quando a gente passa a ver a planta saindo do solo, nós estamos observando o processo de emergência, que é uma consequência da germinação. Então, nós marcamos no projeto de pesquisa lá, avaliação, as sementes emergidas através da anotação em plântulas. Beleza, Coimbra, você está dando essa volta aí, você falou da germinação, você falou da emergência, mas aonde está o vigor?
E olha que legal, chega mais perto do fone, chega mais perto da televisão, quem estiver assistindo a gente aí, porque aqui está o pulo do gato. A semente germinou e depois de um determinado tempo ela emergiu. Aonde está o vigor nisso? De forma bem simples para quem está nos ouvindo aqui. Está na velocidade com que esse processo ocorre entre a Ah, germinação e a tá. emergência. Isso é uma forma muito fácil e simples de se entender o vigor do ponto de vista não acadêmico. Né? Dentro do ponto de vista acadêmico, existem vários fatores que nós estudamos e discutimos. Mas no campo, é a velocidade. Por isso que o agricultor sabe disso. Isso está dentro da cabeça dele. Ele fala, Professor, e o vigor, ele impacta o desenvolvimento da planta e a produtividade também? totalmente, que é o resultado desse trabalho aí. Então, entre a germinação e a emergência, tem um intervalo de tempo. Quanto mais curto ele for, mais vigorosa é essa semente, né? Só que o que é legal? Bom, definimos aqui que germinação é a semente que tem capacidade de emitir a raiz primária, né? A radícula que está dentro da planta vai se transformar em raiz primária da semente, vai se transformar em raiz primária quando ela sai da semente. Ponto. Da germinação à emergência tem um intervalo de tempo. Quanto mais ela demora, menos vigorosa ela é. Capela, no primeiro ano do nosso trabalho, nós marcamos as sementes até o 16º dia, que germinaram e emergiram. E aí, passados 104 dias, que foi o ciclo da cultivar, nós fomos colher. Na linha do ensaio, sabe o que a gente achou? Planta sem marcação. O que significa isso? E teve semente que ficou lá no solo, germinando tão devagar, mas tão devagar, que ela só emergiu depois dos 16 dias que nós fomos embora. E aí ela deu uma planta mirradinha, que malemar conseguia se manter, quem dirá ela vai conseguir produzir alguma coisa. Então o vigor ele está ligado a essa capacidade das coisas estarem no lugar certo. Raiz embaixo do solo e parte aérea fora do solo. Porque se a raiz sair para a superfície, a planta tá perdida, ela não tem mais o geotropismo. E se a parte aérea não sair do solo, os fungos, bactérias, vírus, insetos vão entrar ali e vão acabar com ela. Então, quanto mais rápido a parte aérea estiver fora do solo e a raiz embaixo, o vigor está sendo aplicado. Por isso que quem nasce primeiro tem maior produtividade. Então, nesse trabalho que a gente fez, o vigor é um fator fundamental para isso. Só que não só ele. A semente tem que estar viva, vigorosa. Além disso, Capela, ela tem que ter sido muito bem plantada ou semeada, como você preferir, na profundidade e no espaçamento correto. E aí, essa fase inicial, que os tecidos são muito tenros, ela precisa de uma proteção. E essa proteção nós chamamos de tratamento de sementes. Então, uma boa lavoura, ela começa com uma semente de alta qualidade, que tem germinação e vigor, muito bem tratada e colocada no solo praticamente com a mão ali na posição correta. Isso é para começar, depois tem que cuidar da lavoura, né? Esse é o professor Rogério Coimbra, aqui no Ultra Agro. Professor, você falou sobre proteção, que é o tratamento de sementes. E aí eu queria fazer um checklist para quem está acompanhando a gente aqui. Professor Rogério Coimbra, o que não pode faltar no tratamento de sementes? Olha a pergunta do milhão aí, né, Capela? Então, vamos lá, tá anotando aí, tá ouvindo, né? Tá gravando. Então, são 4 pilares. Pilar é o que sustenta uma laje, um teto, um país, uma lavoura. Então, vamos falar dos 4 pilares que sustentam o bom tratamento de sementes. E aí que fique claro, não existe ordem de prioridade, os 4 são importantes, tá? O primeiro deles, que é fundamental para que os outros 3 funcionem bem, é a semente de alta qualidade. Ninguém vai investir na proteção de grão. Grão não foi feito para ser semeado ou plantado. Grão é feito para ser transformado em alimento. Então, toda semente ela tem uma finalidade, que é ser semeada. Existem processos complexos para que a semente chegue na casa do produtor, na fazenda, com a qualidade que ela precisa ter. Então, eu não vou tratar alguma coisa que não tem potencial de me dar
retorno Muito econômico. bom. Então, a semente certificada de alta qualidade é o princípio do tratamento de sementes. Eu vou investir na proteção de algo que tem valor agregado. Então, uma semente de alta qualidade é o primeiro pilar. Vamos para o segundo pilar. O segundo pilar são as pessoas que vão fazer o processo de aplicar as tecnologias, e eu não vou falar em produto aqui, Capela. Produto é algo muito simples perto do que a gente utiliza no tratamento de sementes. E aí quem está ouvindo a gente fala, lá vem o Coimbra falar de químico. E não. Hoje nós estamos num mundo em que os biológicos têm o mesmo peso dos químicos e o mais legal, andam juntos. Sim. São sinérgicos. Só que eu vou pegar uma tecnologia fantástica, desenvolvida para proteger a minha semente, que vai ser aplicada, vai ser colocada na semente, num ultra baixo volume, essa pessoa tem que ser treinada. Então, o RH, o recurso humano, a pessoa que tem paixão pelo tratamento e aprendeu e está estudando e se capacitando constantemente, é o segundo pilar fundamental para um bom tratamento. Tá? Boa. Aí, falei já entre eles as tecnologias, né? Que, entre aspas, os produtos que vão ser colocados na semente. Ainda existe, meu grande amigo, Rodrigo Capella, o homem do chapéu, nesse Brasilzão lindo de meu Deus, pessoas que utilizam, aí sim, produtos que não são para o tratamento de sementes para serem colocados na semente. Né? É a mesma coisa que você pegar diesel e colocar no motor do Fusca. Não vai funcionar. Ele vai dar umas engasgadas ali e vai morrer. Então, o produto, a tecnologia, seja biológico, seja químico, seja fertilizante, sejam os agregadores, tem que ser específicos para o tratamento de sementes. Tá? E aí você pode aplicar esse produto, essa tecnologia na fazenda, que não está errado, mas nós temos coisa melhor hoje. Ou você pode já solicitar para quem está te entregando a semente, trazer essa semente pronta, tá? Onde você não vai mexer nela, você vai abrir o saco e plantar. Então vamos lá, nós falamos da semente, das pessoas e E da tecnologia. das tecnologias que estão aí, e o Brasil é desenvolvedor de tecnologias para o tratamento de sementes. Bom, está faltando né? Está faltando aquela estrutura que vai fazer com que essa tecnologia chegue até a semente, que são os equipamentos. Tá? Equipamento. Então, existem equipamentos para o campo, existem equipamentos para a indústria. E nós estamos numa evolução na qualidade desses equipamentos, e eu digo, eu sou fã do tratamento industrial em batelada, ao ponto de te dizer hoje, meu amigo Capella, que as bateladas, né, aquele bowl, aquela panelona onde a semente entra, ela é carinhosamente agitada, o computador começa a pesar quantas sementes tem lá dentro, a medir quantas sementes tem através do peso, começa a processar as informações para dizer qual a dose que ele vai colocar de cada uma das tecnologias. E o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos? Nós temos alguém aqui que está aí do seu lado, você está vendo? Olha aí do lado esquerdo, do seu lado direito agora. A IA está aí, Capela. A IA está aí, olha só, hein? Uma palavra dita de duas formas, né? A IA está aí. A IA já está pensando dentro da máquina de TSI para poder ajustar a dose. Professor, antes da gente entrar na inteligência artificial, vamos recapitular aqui para a audiência. Os 4 pilares para o bom tratamento de semente são a Sim. semente certificada e de alta qualidade, Isso. as pessoas que trabalham para executar o tratamento de sementes da forma adequada, as tecnologias que contribuem durante o processo e também os equipamentos. É Então, isso aí. semente, pessoa, tecnologia e equipamento. É Show de isso? bola.
Esses 4 pilares sustentam, né, o processo de tratamento de sementes e eles estão ligados. Quando eu falei que um não é melhor do que o outro, porque não dá para você ter um bom tratamento sem a semente ou uma boa semente sem a máquina, uma boa pessoa sem o produto, a tecnologia. Aí, Capela, eu vou dar um bônus aqui para vocês, pode? Claro! Hora do bônus aqui no Ultra Agro. Vamos Só lá, no Ultra professor Agro do Rogério Capela. Coimbra. Muitas vezes nós pensamos que o tratamento de sementes, as tecnologias, os fungicidas, inseticidas, micronutrientes, biológicos, inoculantes que estão ali, tem que entrar na semente no momento do tratamento. E isso não é verdade. A semente ela funciona como veículo para que essa tecnologia vá até o suco, seja solubilizado e depois reabsorvido pelos tecidos e principalmente pelas raízes dessas sementes que germinaram e emergiram. Então, tem que se tomar muito cuidado, porque se o produto entrar na semente na hora do tratamento, ele pode prejudicar ao invés de melhorar. Por isso que eu preciso de pessoas treinadas, produtos adequados e equipamentos regulados e apropriados para fazer esse tratamento, né? Então, eu estava te dizendo, hoje a gente já consegue, através da inteligência artificial, ajudar a máquina a ser mais eficiente do que ela já é com os programas simples que ela tinha ali dentro. Simples modo de falar, né? Mas sempre foi muito preciso. Hoje está melhorando ainda mais esse processo com a máquina pensando sozinha no momento do tratamento, principalmente para não fazer nada errado, né, Capela? Uma máquina trata 20 toneladas de sementes a cada 60 minutos. Uma batelada de 180 a 250 quilos, demora sabe quanto tempo? 30 segundos. 30 segundos para tratar 300 quilos de semente. É muito rápido, é muito rápido. Esse é o professor Rogério Coimbra, aqui no Ultra Agro. E o professor falou muito sobre tratar bem a semente. Você aí que está nos acompanhando, sabia que você também precisa tratar bem a sua mangueira hidráulica da sua máquina agrícola? E no começo do programa aqui, Ultra Agro, eu falei que existe uma tecnologia que ajuda você a incrementar em até 20% a performance do seu maquinário. Essa tecnologia limpa a mangueira, tira a sujeira da mangueira hidráulica. Com isso, a mangueira não entra no sistema hidráulico, porque quando a sujeira entra no sistema hidráulico, pode ter uma parada não programada da sua máquina agrícola. E parada não programada da máquina agrícola atrasa plantio, atrasa colheita, mas eu não vou revelar como se chama a tecnologia agora. Eu vou contar no final do programa, porque agora ele, professor Rogério Coimbra, vai nos contar. Professor, a tecnologia de tratamento de sementes utilizada aqui no Brasil, em comparação com a tecnologia utilizada em outros países. A gente está avançado, professor Rogério Coimbra. A gente pode ficar tranquilo. As nossas sementes estão sendo bem tratadas em comparação com as sementes de outros países? Hoje eu posso dizer para você que nós somos o país do tratamento de sementes. O Brasil é fornecedor de tecnologia do tratamento de sementes para grandes culturas. Nós fazemos aqui o que muitos outros países não conseguem fazer. Nós temos uma tecnologia avançada, indústria nacional produzindo equipamentos de ponta de altíssima qualidade, com capacidade de tratar semente de amendoim. Capela, você sabe o que é a casca da semente do amendoim? Não é aquilo que a gente abre, não, para pegar a semente para comer quando vai assistir o jogo de futebol lá, né? Eu adoro comer amendoim, professor. Eu Então, sou fã. aquela parte durinha não é a casca. A casca da semente do amendoim é aquela pelezinha vermelha, né? E então, você imagina que aquela semente grande tem que passar por um equipamento, receber os produtos sem romper aquela casca. E a gente faz isso hoje aqui com uma primazia gigante, com uma capacidade, uma precisão e exatidão fantástica. Então, a máquina que trata amendoim trata qualquer outra semente, Capela.
Professor Rogério Coimbra, infelizmente nossa conversa está chegando ao fim, mas antes eu tenho mais uma pergunta para te fazer, professor. Em relação à compatibilidade da cauda, professor, esse é um ponto que merece atenção? Muita atenção, Capela, muita atenção. Nós acabamos de dizer que dentro desses 4 pilares aí existem produtos e equipamentos, né? Tecnologias e equipamentos. Hoje, o número de tecnologias disponíveis para chegar no solo e na planta através da semente é muito grande. Então, vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Vamos lá, nos dedos da mão. Fungicida, inseticida, inoculante, nematicida, micronutriente, enraizador, bioestimulante, protetores celulares, aminoácidos. Então, aqui brincando, nós falamos 9. Como colocar tudo isso junto na semente? Então, em primeiro lugar, a gente misturava, né, um fungicida e um inseticida. Aí veio o inoculante, pô, já não dá para misturar. Aí teve que adaptar o inoculante. Então, existem uma série de produtos hoje, tecnologias que vão na semente, e precisa ser testado e validado a compatibilidade. Porque assim como lá no pulverizador, se eu misturar o que não pode, vai flocular, vai virar cimento, vai entrar na mangueira, na bomba e vai travar tudo, na semente a mesma coisa, tá? Então, o principal ponto a se avaliar quando se usa um número grande de tecnologias é a sua compatibilidade física, química, biológica e fisiológica. Então, isso é um trabalho que nós fazemos aqui no Laboratório de Sementes da UFMT de Sinop. A gente avalia a compatibilidade física através da estabilidade, né? Também a compatibilidade química, embora aqui nós não avaliamos a concentração do produto, nós não temos o HPLC aqui, tá? Mas a gente avalia dentro da operação como esses produtos se comportam, e a aplicação dele na semente, se ele vai ser aplicado, se ele é aplicável e vai recobrir de forma correta, e depois se a semente vai se comportar como ela deveria, sem interferência do produto. Então, a doutora Fabielle, que trabalha comigo aqui, os alunos do GPCITES trabalham nessas operações. Todo ano nós validamos receitas no modelo de aplicação para muitos grupos de produtores, para que ele possa chegar lá na fazenda e replicar isso com segurança. E aí, Capela, olha que legal, como a indústria do agronegócio, ela está sempre à frente do seu tempo. Para que caiba tudo isso num volume razoável de ser aplicado na semente da indústria hoje, reduzindo a dose para que eu possa colocar mais tecnologias lá. Então, sim, tem que se avaliar a compatibilidade entre produtos e a semente e do equipamento que vai fazer essa aplicação. Condição sine qua non, fundamental para que os 4 pilares funcionem. Uma verdadeira aula aqui com o professor Rogério Coimbra no Ultra Agro. Agora chegou o momento da dica do Capela. Existe uma tecnologia que ajuda você a limpar a mangueira hidráulica da máquina agrícola. Com isso, você consegue aumentar a performance do seu maquinário em 20%, você reduz custos com manutenção e você evita a parada não programada da sua máquina agrícola. Se a sua máquina para lá na lavoura de soja, de milho, imagina o prejuízo que você vai ter. Você atrasa plantio, atrasa a colheita e deixa de colocar aí dinheiro no bolso, amigo produtor. Essa tecnologia se chama UC System da Ultra Clean Brasil, que realiza a limpeza a seco das mangueiras hidráulicas das máquinas agrícolas. É isso aí. Esse foi o Ultra Agro aqui. Uma verdadeira aula com o professor Rogério Coimbra sobre tratamento de sementes. Nós aprendemos sobre germinação, sobre vigor e aprendemos sobre 4 pontos que não podem faltar no tratamento de sementes. São eles: pessoas, a semente certificada e de alta performance, tecnologia e equipamentos. Professor Rogério Coimbra, só tenho a te agradecer.
Muito obrigado pela tua presença aqui no Ultra Agro. Valeu, Capela. É isso aí. Para quem quiser saber mais sobre o professor Rogério Coimbra e sobre tratamento de sementes, é só seguir o meu arroba lá no Instagram, Rogério A. Coimbra. E, é claro, também o Mundo Agro Podcast, que tem alguns episódios com o meu amigo Capela. Valeu, Capela. Valeu, turma. Obrigado pela oportunidade de conversar com você. Obrigado, Ultra Agro, por mais um programa. Nos vemos em breve com mais uma entrevista de alta qualidade aqui no programa Ultra Agro. Valeu!